E o presidente Lula sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, com as regras para execução do orçamento deste ano. Ele validou a LDO aprovada pelo Congresso, mas fez 34 vetos ao texto original. 3 desses vetos foram em relação a um calendário que impõe prazos para o pagamento de emendas parlamentares que tem a destinação decidida por deputados e senadores. Lula também vetou uma proposta bolsonarista que proibia a União de fazer gastos que promovam ou incentivem, incentivem ou financiem invasão de terras ou desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. O trecho que ficou conhecido como emenda patriota foi aprovado durante votação no plenário por meio de uma emenda apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Algumas das propostas do Congresso foram mantidas, como a manutenção da meta fiscal de déficit zero para o fim de 2024 e também a previsão de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral relativo às disputas pelas prefeituras em outubro. Thales, começando com você agora. Aquela emenda que tinha aquele pacotinho que tinha sido apresentado pelo Eduardo Bolsonaro eram coisas que era um penduricalho que claramente tinha cara para ser vetado e agora o bolsonarismo vai ficar batendo bumbo por causa do veto, né? Mas não creio que ele, no Congresso, que o Congresso derrube esse veto. Esse veto foi feito apenas para provocar, para chamar a atenção. O Bolsonaro, é uma lei inútil, um termo, um ponto do projeto absolutamente inútil, porque o veto, no fundo, diz que é proibido se dar verbas para atividades ilegais, como o aborto ilegal. O aborto legal ele pode ter verba, o aborto ilegal não pode. Isso é claro, não pode, nunca pôde. Não pode promover invasões ilegais de terra. Não pode promover, o governo não pode promover invasão ilegal de terra. Não existe isso. Então, é um trecho que o Eduardo Bolsonaro, na sua grande sabedoria, colocou lá, que não significava nada. Era só uma provocaçãozinha contra o governo que foi vetado e não vai. O mais complicado é o governo ter vetado essa coisa do calendário do orçamento. Isso daí vai ser complicado, porque as emendas do orçamento são a menina dos olhos dos congressistas, e eles agora quiseram amarrar ainda mais o governo, dizendo quando tem que liberar o pagamento dessas emendas. Isso eu acho que vai acabar sendo judicializado. Eles tendem a derrubar, mas eu não sei se algum partido governista não vai acabar entrando no Supremo com uma discussão sobre a constitucionalidade de você amarrar dessa forma, de um poder amarrar dessa forma a atuação do outro poder. É claro que se você bota um cronograma de liberação de verbas, o governo não deixa de governar, né? Ele passa olha, isso aqui já sem. O orçamento já é o quê? 0,0% de atuação discricionária do executivo. Se for botar agora o tempo que tem que ser, aí não precisa nem eleger o presidente da República. Ele vai lá, um secretário-geral do Poder Executivo, para assinar o que o Congresso determina e acabou, ponto final. O Cláudio, ainda seguindo esse tema que o Thales tratou, né, a gente teve o Congresso aprovando puxando uma grande quantidade de recursos que era do orçamento nacional para a carteira de emendas, né, das diversas formas de emendas, obrigando o governo, na verdade, ou seja, colocando o governo no cabresto, tentando colocar o governo no cabresto. E agora o governo falava, olha, pelo menos no momento em que essa emenda vai ser paga, eu preciso decidir, o que também vai na linha de que o governo tenha uma certa margem de manobra para poder conseguir vitórias, né, em votações do Congresso, ou seja, eu pagar mediante nos momentos em que houver um apoio real, né, da sua base às suas pautas, né? Como é que começa na sua avaliação, né, por conta e com base nesses vetos, né? Como é que começa a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo no Brasil em 2024? Olha, começa com um pouco de ruído, mas eu nem sei se seria exatamente por esse veto, né, do qual a gente falava agora, que o Thales acabou de comentar.
Eu acho que talvez o ponto mais complicado, para além de um problema, digamos, estrutural, que passou a ser a relação executivo-legislativo no Brasil nesses últimos anos, de 2015 para cá, piorando durante os anos de governo Bolsonaro, né, com o Congresso cada vez mais se empoderando, o Executivo perdendo instrumentos ali, não só de gestão orçamentária, mas também, por consequência disso, de negociação com o Legislativo, né, e isso vai fortalecendo o Congresso que é o mais à direita desde a redemocratização, com um presidente de esquerda. Mas aquela medida provisória que ali, no apagar das luzes do governo, o governo editou com relação às desonerações da Folha em diversos setores, depois que o Congresso já havia aprovado a medida, o governo havia vetado, o Congresso havia derrubado o veto e logo em seguida veio com a medida provisória revertendo aquela adesão que o Congresso havia tomado, isso criou um ruído imenso. E é com esse ruído que o governo começa o ano. Acho que aí é que talvez esteja o principal ponto. Então, veja, há uma dificuldade estrutural e há essa questão mais circunstancial, mais conjuntural dessa última decisão aí que o governo tomou de editar essa MP. Claro que ele tem o argumento de que editou essa MP para poder começar o ano com possibilidade de rediscutir o assunto, porque se não edita a MP antes do final do ano, viola, né, aquele princípio da anualidade em que toda cobrança de tributos, uma vez alterada, tem que ocorrer, melhor dizendo, no ano anterior à sua vigência. Então, por isso que foi no apagar das luzes. Mas, depois de todo um processo aí de decisão, de interação executivo-legislativo, acho que esse é o principal ponto de ruído. Há uma sorte, no certo sentido, de que a gente tem o governo, de qualquer forma, com um período aí de recesso congressual que permite que vá se estabelecendo alguma forma de diálogo para jogar água nessa fervura até o início da sessão legislativa. Mas, de qualquer maneira, há uma dificuldade grande, que ocorreria de qualquer maneira alguma dificuldade, mas é que há um elemento adicional. E claro que a cada elemento adicional desse que se acrescenta nessa fervura da relação executivo-legislativo, aumenta o preço da barganha. Ou seja, vai sendo cada vez mais caro para o governo conseguir extrair apoio legislativo nesse Congresso, dominado por uma direita mais ideológica do que era anteriormente. O Centrão se tornou mais ideológico do que foi, por exemplo, durante os dois primeiros governos Lula, durante os governos Fernando Henrique, né? E aí já tem uma dificuldade, mas também mais ávido por recursos, muitos dos quais ele já tem, porque agora controla o orçamento, e aí quer mais, nas partes em que ele não controla diretamente, mas sabe que o executivo pode, de alguma forma, manejar. Então, é uma relação que vai ser 4 anos de dureza, né? Já passou um ano, vão ser mais 3 anos de uma relação muito difícil do presidente com o Congresso. Então, isso é só uma cereja do bolo para a gente começar 2024. Ô Thales, falando em cerejas do bolo, o Lula deixou passar o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, né? Vamos lembrar que o fundo eleitoral é o dinheiro para o pessoal, os partidos gastarem nas eleições, para quem está acompanhando, uma vez que não temos mais financiamento privado de campanha. A ideia do fim do financiamento privado era reduzir a dependência, né, os obrigados, né, e os agradecimentos que o poder político teria que prestar ao poder econômico pelo financiamento passado e pensando no financiamento da próxima eleição. O financiamento da campanha de 2020 tinha sido 2 bi, né, com a inflação talvez fosse para 2,5, mas o Congresso conseguiu empurrar a fatura para 5 bi, que foi o valor pago na campanha de 2022, ou seja, a campanha que demanda muito mais recursos, porque são mais cargos e cargos que precisam de deslocamento, né? Thales, o que significa o Lula acender isso e falar ok, faz parte, né? É porque ele aceita o que o Centrão está colocando ou porque o PT também vai ser beneficiado ou é tudo junto? Ô, Thales, tá mudo. Desculpe, estava desligado aqui. Agora você... É mais ou menos tudo junto mesmo, como você está falando. Primeiro, porque os políticos falam da boca para fora que querem reduzir gastos, etc., mas todos eles, de todos os partidos, queriam mais verba para si. Alguns falam mais verba, inclusive, para a campanha eleitoral. Alguns falam que não querem, etc., mas no fundo querem, e essa emenda foi aprovada com o apoio do PT. Então não tem isso de que não, nós não somos contra. Não, foi a favor, sim, é a favor, mas eu desconfio que tenha, por trás dessa decisão, uma estratégia do Centrão. Qual é a estratégia dele? Na verdade, boa parte dos políticos, embora tenham aprovado verbas
públicas para a campanha, eles querem uma mistura de verba pública com privada. É isso que eles querem, no fundo. O Supremo determinou que fosse verba pública. Então, agora eles querem mostrar o seguinte: tá, então vai ser verba pública, vocês vão ver o tamanho do gasto que é isso. Até que a opinião pública diga: não, não dá, isso aí é melhor a gente então aprovar, né, uma entrada do privado nisso para diminuir o tamanho. Só que na hora que botar o privado, eu duvido que diminua o tamanho da pública. Ah, não Então há dúvida. vai ficar uma zona. Cláudio? Não, eu concordo com o Thales, né? Não vai diminuir. É a história do gênio que tem que voltar para dentro da garrafa ou da pasta de dente que tem que voltar para dentro do tubo, né? Não volta mais. Pode esquecer, né? Eu acho que é melhor ficar assim, porque pelo menos você elimina aquela situação de o agente privado que não é um cidadão, né? No caso, não é o agente privado pessoa física, é o agente privado pessoa jurídica, porque a pessoa física continua doando. Inclusive, continua doando numa situação muito problemática, porque se for o próprio indivíduo, não há limite, né? Ele pode botar todo o seu dinheiro ali, se ele está se autofinanciando. Se for um amigo rico, é um percentual da renda. Só que, claro, que o percentual da renda do rico é maior do que o percentual da renda do pobre na prática, né? Então, é evidente que você dá aos muito ricos um poder de influenciar no processo eleitoral que a população, de modo geral, simplesmente não tem, mesmo que queira ou que quisesse fazer algum tipo de doação. Então, era preciso também ter um limite no valor da doação privada. Se, além disso, volta a doação empresarial, e aí a pessoa jurídica que não vota, né, que sentido tem uma pessoa jurídica que não tem cidadania política participar do processo eleitoral por meio do financiamento de campanha? Não há nenhum sentido nisso. É uma violação da própria ideia de democracia. A gente transforma isso num governo de empresas, né? E não pode ser um Exatamente. negócio desse tipo, né? Então, claro que é nos males o menor. Agora, nada nos impede, acho que a gente tem que continuar discutindo o tamanho desse financiamento, né? Mas eu diria que tentar voltar para o cenário anterior não vai melhorar a relação que tem hoje de gasto público e ainda vai criar novos problemas. Acho que, na realidade, a gente teria que avançar, isso sim, é para pôr um teto no limite, né, pôr um teto para as doações privadas, que seja um limite em termos absolutos e não só em termos relativos à renda do doador.